Ai. Toma um golinho d'água, né? Também sou filho de Deus. Ainda mais com essa garganta. Pelo amor de Deus. Bebam água. O meu nariz tá entupido. E aí a minha voz tá meio diferente. Meio nasal. Então, desculpem, não relevem isso. Deixem um like. E é isso. Ó, eu vou pesar o clima só um pouquinho com o tema do vídeo de hoje. Obesidade? Não, morte. Você já perdeu alguém que você amava muito? Quem já perdeu sabe o quão difícil é lidar com essa situação. E algumas pessoas conseguem lidar melhor com a perda. Alguns personagens da ficção científica também são assim. E é claro que a gente pode aprender muito analisando eles. E quando eu penso em personagens que tiveram que lidar com a morte e saíram bem dessa situação, o primeiro nome que me vem à cabeça é Kakashi Hatake. Por isso hoje vamos explorar um pouco da história desse personagem. Bora aprender um pouco com Kakashi Hatake? 1, 2, 3... Grava! Oi pessoal, eu sou o Marcos Serra, você está no canal Serrokage, um canal de bate-papo sobre bons personagens e boas histórias. E hoje vamos falar um pouco sobre morte e tentar observar ela sob a perspectiva do personagem Kakashi Hatake. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kakashi é um personagem que sofreu muitas perdas ao longo de sua vida. Eu vou contextualizar bem rapidinho. Kakashi perdeu seu pai, Sakumo Hatake, que se autossuicidou-se a si mesmo quando ele era bem pequeno. Perdeu seus 2 companheiros de time, Obito em uma missão, inclusive foi aí que ele conseguiu o Sharingan dele, e a Rin. E no caso da Rin foi um pouco mais traumático, porque ela se joga em cima de um Chidori dele. Depois, ele perde seu sensei Minato Namikaze, que se sacrifica para salvar a Vila da Folha da Raposa de 9 Caudas. Só aí ele já tinha perdido todas as pessoas mais importantes da vida dele. Mas como que esse personagem conseguiu vencer todas as adversidades e se tornar tão maduro? A vida de Kakashi foi repleta de mortes. Isso fez com que ele se tornasse um ninja frio e letal quando entrou para Anbu. Mas isso não apagou seus traumas. Kakashi estava tão abalado que tinham visões frequentemente dele matando a Rin. Além disso, ele lavava suas mãos o tempo todo, como se elas estivessem sujas de sangue. E isso só mostra o quanto ele estava abalado pelas mortes e o quanto elas estavam mexendo com a cabeça dele. Ele facilmente poderia virar um vilão com essa história. Mas aos poucos, ele foi aprendendo a lidar com essas mortes e a deixar outras pessoas entrarem em sua vida. Gai Sensei é um exemplo disso, e depois Naruto, Sakura e Sasuke. Kakashi amadurece e entende o peso de sua responsabilidade. Ele aprende com a dor da perda e entende que deveria passar esse aprendizado para a próxima geração. Por isso que ele se apega tanto ao Sasuke, porque ele também entendia o que era perder tudo e ficar sem chão. Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? É uma teoria interessante. Mas acho que você está um pouco atrasado para testar isso. Todos sobre quem você está falando já estão mortos. Bom, a gente aprende com o Kakashi que às vezes a vida será dura. Às vezes nós podemos perder pessoas que são muito importantes na nossa vida. E que a dor nesses momentos é inevitável, mas que ela vai passar. A trajetória dele nos ensina que por mais que coisas ruins aconteçam com a gente, não podemos usar essas coisas como desculpas para tomar decisões ruins. Imagina se todo mundo que perder alguém achar que tem carta branca para agir do jeito que quiser. Acho que não ia dar muito certo, né? Por isso, a gente precisa ter certeza de que dias melhores virão. E assim como Kakashi, precisamos deixar coisas boas voltarem a acontecer com a gente. Porque a morte vai acompanhar a gente o tempo todo. Todos nós temos entes queridos que iremos perder, mais cedo ou mais tarde. A morte faz parte da vida. E saber lidar com ela, por mais difícil que seja,
é de extrema importância para se manter uma boa saúde mental. E ter essa noção de que um dia vamos perder as pessoas que mais amamos faz com que a gente valorize ainda mais cada momento que a gente passa com elas. Valorize a presença delas, enquanto elas ainda estão aqui com a gente. Entender isso é ter maturidade. E esse tipo de maturidade é um dos mais difíceis de se conseguir. É muito difícil saber lidar com a perda de alguém. Kakashi começa com muita dor em sua vida. Ele aprende com as perdas e se torna um dos personagens mais maduros e calmos de toda a obra. No fim, o seu amadurecimento é tão aparente que ele assume o manto de sexto Hokage da vila. Ele conseguiu ficar tão maduro que fez com que as pessoas olhassem para ele e tivessem admiração, a ponto de quererem que ele fosse o próximo líder da aldeia. A história desse personagem nos ensina a lidar melhor com a morte e a valorizar mais ainda as pessoas enquanto elas ainda estão aqui com a gente. Isso de forma nenhuma faz com que a gente não sinta a dor, mas faz com que a gente continue vivendo apesar dela. Faz a gente entender que, mesmo com a dor, a vida vale a pena. A vida vale a pena. E para quem acredita que há alguma coisa após a morte, pode trazer para essa pessoa uma paz por acreditar que logo logo voltaremos a nos encontrar com essas pessoas. Quem diria que nós dois morreríamos tão jovens? Ainda assim, não tão jovens quanto a sua mãe. Sou grato pela conversa que tivemos. E pelo seu perdão. E após tanto tempo, eu estou livre e posso seguir em frente em paz. E finalmente, eu verei a sua mãe. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E já coloca aqui embaixo qual o próximo personagem que você quer que eu fale aqui no canal. Esse bate-papo começa aqui no vídeo, mas continua aqui nos comentários. Beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e sentar a dedola no botão do like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E eu também falei de um vilão incrível de Hunter x Hunter. Falei do Meruem, o Rei Sem Nome. Então, corre lá e dá uma olhada. Mas se você procura saber o que podemos aprender com o medo de Usopp, então assista a este vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau!